Muitos homens só entendem que viver uma relação destrutiva depois que tudo acaba. O desgaste emocional aparece aos poucos, trazendo confusão, cansaço mental e uma sensação constante de vazio. E é nesse momento que surge o pensamento de que os sinais estavam ali desde o começo e que poderiam ter sido percebidos antes. O problema é que pessoas tóxicas raramente revelam seu verdadeiro comportamento logo no início. Elas demonstram isso de forma lenta, discreta e quase imperceptível, especialmente quando o envolvimento emocional já começou a crescer. Então, por esse motivo, é importante reconhecer os indícios logo nas primeiras fases da relação, antes que isso afete sua autoestima, sua tranquilidade e até a sua forma de se relacionar no futuro. Muitas vezes, homens ignoram esses sinais não por falta de inteligência ou maturidade, mas porque estão emocionalmente envolvidos e acreditam no potencial daquela conexão. Um dos comportamentos mais comuns aparecem na intensidade exagerada logo no começo. A pessoa cria um vínculo emocional muito rápido e faz declarações profundas cedo demais e transmite a sensação de que encontrou alguém único. Frases que exaltam uma conexão inesquecível ou afirmam que nunca sentiram algo parecido podem soar românticas, mas também pode esconder carência emocional, insegurança ou medo de ficar sozinho. Uma conexão saudável se constrói gradualmente. Quando tudo acontece rápido demais, muitas vezes não se trata de amor genuíno, mas de apego emocional. Um outro sinal importante está na forma como essa mulher reage ao espaço natural dentro da relação. Pessoas emocionalmente equilibradas entendem que cada um precisa manter a sua individualidade e sua rotina e seu tempo. Já uma mulher tóxica costuma enxergar qualquer distância como ameaça. Se a resposta demora, ela imagina rejeição. Se você está ocupado, interpreta como falta de interesse. Em vez de conversar com maturidade, ela cria uma tensão emocional, muda de comportamento repetidamente ou faz acusações indiretas. Isso não demonstra amor verdadeiro, mas dependência emocional. E com o tempo, essa dependência tende a se transformar em controle. Também é comum ver mulheres tóxicas utilizarem testes emocionais para medir o quanto possuem influência sobre você. Em vez de dialogar de forma clara, elas desaparecem sem explicação, agem friamente, provocam pequenas situações de conflito ou dizem algo que machuca apenas para observar a sua reação. O objetivo é perceber se você irá correr atrás dela, se você vai insistir, pedir desculpas ou demonstrar desespero. Uma mulher emocionalmente saudável conversa de maneira aberta quando algo incomoda. Já uma mulher tóxica prefere manipular situações para ganhar poder emocional dentro da relação e entender até onde consegue controlar os seus sentimentos. A dificuldade em aceitar limites também costuma ser um dos primeiros sinais de alerta. Quando um homem estabelece algo saudável dentro da relação, uma mulher emocionalmente madura pode até não gostar da situação, mas entende e respeita. Já uma mulher tóxica enxerga esse limite como uma afronta pessoal. E, em vez de compreender, ela tenta provocar culpa emocional, age como vítima ou faz comentários que colocam em dúvida o sentimento do parceiro, insinuando aí que quem ama de verdade não precisa de espaço ou individualidade. Então, com o passar do tempo, muitos homens começam a perceber que toda vez que tentam impor limites, acabam enfrentando discussões, pressão emocional ou manipulação. Então, para evitar desgaste, começam a ceder cada vez mais. E é justamente nesse ponto que muitos acabam perdendo a própria identidade dentro da relação. O problema é que homens emocionalmente inseguros ou sem experiência em dinâmica feminina acabam entrando nesse tipo de situação com muita facilidade. Eles confundem atenção com amor, controle com cuidado e dependência emocional com conexão verdadeira. E enquanto não entendem como funciona a psicologia da atração, continuam repetindo os mesmos erros, entrando nos mesmos ciclos e sofrendo as mesmas consequências. E é por isso que tantos homens inteligentes acabam sendo manipulados emocionalmente sem perceber os sinais no início. Eles nunca aprenderam como despertar respeito, valor, presença
presença masculina e controle emocional dentro de um relacionamento. E quando um homem não entende o próprio valor, inevitavelmente aceita menos do que merece. Então, se você quer aprender como desenvolver a atração de verdade, criar conexões fortes sem cair em manipulação emocional e entender exatamente como funciona a mente feminina no jogo da sedução, então você precisa conhecer o e-book Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse material mostra os padrões psicológicos que fazem uma mulher sentir desejo, admiração e apego emocional por um homem. Você vai entender como gerar presença, confiança, magnetismo e autoridade emocional sem precisar estar correndo atrás, implorar atenção ou perder a sua identidade para agradar alguém. A diferença entre um homem constantemente manipulado e um homem naturalmente desejado está no conhecimento que ele possui sobre comportamento feminino, linguagem emocional e atração psicológica. E depois que você entende isso, sua forma de se relacionar muda completamente. Então, o link para acessar o Código da Atração está no primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo. Outro comportamento frequente aparece nas críticas mascaradas de sinceridade. A mulher diz que está apenas sendo honesta ou que faz certos comentários porque se importa, mas suas palavras não fortalecem nem ajudam no crescimento emocional do parceiro. Aos poucos, ela começa a atacar detalhes da aparência, da forma de falar, do jeito de pensar e até da personalidade dele. Muitas vezes isso vem acompanhado de ironias, piadas disfarçadas de humor. Ela faz comentários ofensivos, diminui o parceiro diante de outras pessoas e quando ele demonstra incômodo, ainda afirma que ele é sensível demais ou incapaz de entender brincadeiras. Esse tipo de comportamento faz com que o homem passe a ignorar o próprio desconforto emocional. O problema é que o desconforto existe justamente para mostrar que algo não está saudável. Quando as palavras de alguém constantemente fazem você se sentir inferior, inseguro ou diminuído, isso não é demonstração de amor. A instabilidade emocional também merece atenção. Em um dia ela demonstra carinho, afeto e proximidade. Já no outro se torna fria, distante e irritada, sem motivo aparente. Essa mudança constante cria ansiedade emocional no relacionamento. O homem começa a se esforçar exageradamente para agradar, tentando recuperar a versão carinhosa dela o tempo inteiro. E esse ciclo acaba funcionando como uma montanha-russa emocional que desgasta profundamente a saúde mental. O sentimento deixa de ser paz e segurança e passa a ser tensão constante. Isso não representa paixão intensa, mas sim instabilidade emocional. Um outro detalhe importante aparece durante os conflitos. Mulheres tóxicas normalmente não lidam bem com calma e equilíbrio emocional. Quando o homem evita gritar, discutir ou reagir impulsivamente, ela pode interpretar isso como desinteresse ou frieza. Na prática, o que acontece é que o caos emocional deixa de funcionar como ferramenta de controle. Uma mulher emocionalmente saudável valoriza conversas tranquilas e maduras para resolver problemas. Já uma mulher tóxica frequentemente se sente desconfortável quando perde a capacidade de manipular a situação através da emoção exagerada. A maneira como alguém reage durante conflitos revela muito sobre o nível de maturidade emocional que possui. Em relacionamentos emocionalmente saudáveis, os conflitos servem para gerar entendimento, amadurecimento e reconciliação. Depois de uma discussão, existe diálogo, responsabilidade e vontade de resolver o problema. Já em relações tóxicas, os conflitos nunca realmente acabam. As situações ficam guardadas como armas emocionais para serem usadas no futuro. Uma mulher tóxica costuma acumular erros, falhas e momentos de vulnerabilidade do parceiro para trazer tudo de volta quando lhe convém. Pequenas discussões antigas reaparecem constantemente, criando no homem a sensação de que ele está sempre sendo julgado pelos mesmos acontecimentos. Com o tempo, isso gera medo emocional. Ele deixa de agir naturalmente não porque busca harmonia, mas porque teme provocar uma nova punição psicológica. E a punição emocional é um dos mecanismos mais destrutivos dentro desse tipo de relação. Em vez de conversar de maneira direta, a mulher
mulher passa a usar silêncio, frieza, afastamento ou retirada de carinho como forma de controle. O objetivo é fazer o parceiro se sentir culpado, inseguro e emocionalmente dependente da aprovação dela. O amor não deveria funcionar como um teste constante, onde uma pessoa nunca consegue acertar. Quando alguém vive tentando evitar erros o tempo inteiro para não sofrer consequências emocionais, a relação deixa de ser saudável e passa a ser desgastante. Um outro sinal muito forte é a presença constante de caos. Uma mulher emocionalmente equilibrada normalmente transmite estabilidade e tranquilidade para a relação. Já uma mulher tóxica parece sempre estar cercada por problemas, conflitos e crises intermináveis. Sempre existe uma nova confusão envolvendo amizades, família, trabalho ou próprio relacionamento. Quando a vida ao lado de alguém se transforma em uma sequência contínua de emergências emocionais, isso inevitavelmente começa a consumir sua energia mental. O parceiro acaba sendo puxado para esse ambiente de tensão constante e perde gradualmente a sua paz emocional. Também vale observar como ela reage à sua independência e ao seu crescimento pessoal. Quando você dedica tempo aos seus objetivos, ao trabalho, à evolução profissional ou até mesmo ao próprio desenvolvimento, ela demonstra apoio verdadeiro ou ela começa a agir de forma insegura, crítica e distante. Mulheres tóxicas frequentemente enxergam o crescimento do parceiro como uma ameaça. Elas podem insinuar que ele mudou, que está egoísta ou que não dá mais a mesma atenção de antes. No fundo, o problema não é a mudança em si, mas a perda de controle emocional sobre ele. Uma mulher saudável deseja ver o homem evoluindo, amadurecendo e conquistando seus objetivos. Já uma mulher tóxica prefere alguém emocionalmente dependente, inseguro e mais fácil de manipular. O ciúme excessivo também costuma aparecer como um forte sinal de desequilíbrio emocional. Sentir ciúme em alguns momentos pode ser algo natural dentro de um relacionamento, lógico, mas existe uma grande diferença entre insegurança ocasional e comportamento controlador. Quando o ciúme vem acompanhado de acusações constantes, desconfiança exagerada e necessidade de vigilância, a relação começa a entrar em um território perigoso. Uma mulher tóxica frequentemente cria suspeitas sem motivos reais. Ela questiona a sua fidelidade o tempo inteiro, interpreta situações comuns como ameaças e procura sinais de traição mesmo quando não existem. Em alguns casos, passa a controlar detalhes da sua rotina, querer acesso ao celular ou até mesmo exigir explicações para coisas simples do dia a dia. O mais desgastante é que quando o homem tenta se defender ou esclarecer a situação, ela transforma isso em mais um motivo para suspeitar dele. Então, aos poucos, ele deixa de se sentir amado e passa a se sentir constantemente observado e julgado. A confiança desaparece e dá lugar à sensação de vigilância permanente. O outro ponto importante é observar como ela reage quando você demonstra fragilidade. Nos momentos em que o homem está cansado, pressionado emocionalmente, abalado ou enfrentando dificuldades, uma parceira saudável oferece apoio, compreensão e empatia. Já uma mulher tóxica muitas vezes demonstra irritação, impaciência ou frieza nesses períodos. Então, esse tipo de comportamento faz o homem acreditar que só receberá carinho enquanto estiver forte, produtivo e emocionalmente estável. A vulnerabilidade passa a parecer um risco. Com o tempo, ele aprende a esconder sentimentos e dificuldades para evitar rejeição emocional. O controle também costuma vir disfarçado de preocupação. Ela afirma que está apenas cuidando de você ou tentando proteger o relacionamento, mas utiliza esse discurso para limitar sua liberdade de maneira sutil. Aos poucos, cria desconforto sempre que você passa tempo com amigos, familiares ou outras pessoas importantes da sua vida. Sem perceber, o homem começa a sentir culpa por manter conexões fora do relacionamento. Relações saudáveis incentivam vínculos sociais, convivência familiar e independência emocional. Já relações tóxicas tendem a isolar silenciosamente o parceiro, tornando-o cada vez mais dependente emocionalmente. Um outro sinal muito revelador aparece na dificuldade de assumir responsabilidades pelos próprios erros. Quando ela magoa, ofende ou ultrapassa limites, existe um pedido de desculpas verdadeiro e maturidade para reconhecer o que fez? Ou tudo acaba sendo investido para que você se sinta culpado pela situação? Muitas vezes, quando surge um problema dentro da relação, a conversa termina de maneira invertida.
Mesmo sendo a pessoa machucada, o homem acaba pedindo desculpas apenas para evitar novas discussões ou tensão emocional. Mulheres tóxicas costumam manipular situações de forma tão convincente que fazem o parceiro questionar a própria memória, suas intenções e até a maneira como interpretou os acontecimentos. Com o tempo, ele começa a perder a confiança na própria percepção da realidade. O silêncio passa a parecer mais seguro do que expressar sentimentos ou discordar. Muitos homens permanecem nesse tipo de relacionamento muito além do limite saudável porque confunde paciência com amor. Além disso, continuam presos à lembrança da mulher que conheceram no início da relação e alimentam a esperança de que aquela versão volte a existir. E essa esperança acaba se tornando uma armadilha emocional. O problema é que amor sem respeito inevitavelmente leva ao desgaste psicológico. Então, suportar tudo sem estabelecer limites não é sinal de força emocional. Na maioria das vezes, representa apenas um processo lento de autodestruição. Relacionamentos tóxicos não deixam marcas apenas enquanto existem, eles transformam emocionalmente quem os vive. Depois do término, muitos homens se tornam fechados, desconfiados e emocionalmente distantes. Não porque perderam a vontade de amar, mas porque associaram proximidade emocional à dor, ao medo e à instabilidade. Por isso é tão importante reconhecer esses sinais logo no começo. Identificar comportamentos tóxicos cedo protege não apenas o relacionamento atual, mas também a capacidade futura de confiar, criar vínculos saudáveis e viver o amor de forma tranquila. Também é importante entender que nem toda mulher é tóxica e que todo relacionamento enfrenta, sim, momentos difíceis. Problemas fazem parte de qualquer convivência humana, gente. O verdadeiro alerta aparece quando existem padrões constantes de desrespeito, manipulação emocional, controle, instabilidade, culpa excessiva e caos psicológico. Uma mulher emocionalmente saudável traz segurança, equilíbrio e paz para a vida do parceiro. Já uma relação tóxica gera ansiedade constante, insegurança e confusão mental. Se muitos desses sinais fazem você lembrar experiências passadas, isso não significa que você foi fraco por amar ou acreditar na relação. Ter esperança não faz ninguém ingênuo. O problema começa quando o amor exige que você sacrifique sua autoestima, sua identidade e sua paz interior. Se afastar de situações tóxicas não representa fracasso, representa maturidade emocional, respeito próprio e consciência do próprio valor. Quanto mais cedo uma pessoa reconhece esses sinais, menores serão os danos emocionais no futuro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita, curte, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir essas palavras e comenta aqui embaixo se você já teve algum tipo de relação assim. Forte abraço, te aguardo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!